Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, o seu programa sobre educação financeira e finanças pessoais. Hoje eu vou conversar aqui com o Rafael Figueiredo, CEO, estrategista-chefe da Eleven Financial. Muito bem-vindo, Rafi, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio para a gente poder bater um papo. Poxa, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, espero poder contribuir bastante. Vai contribuir sim. Ô, Rafi, inclusive hoje o nosso tema é uma lenda do mercado. Quando eu estava lendo, né, sobre lenda do mercado, eu achei que era você que eu ia entrevistar, mas não, a lenda do mercado é o Sell in May and Go Away, né? Uma estratégia, uma forma de encarar investimentos que você faz algum movimento ali de venda em maio e depois compra mais para frente ou deixa as coisas fluírem para ver o que acontece. Eu queria entender um pouco o que é essa lenda do mercado, por que existe essa lenda e, enfim, se a gente efetivamente nesse ano pode estar vivendo algum movimento nesse sentido. Bom, maravilha. O Sell in May and Go Away, acho que é um jargão do mercado que eu conheço desde dos meus primeiros meses de bolsa de valores, de renda variável, porque é uma expressão, porque o mercado americano, ele é um mercado histórico, né? Ele já existe há muito tempo, então a gente consegue entender um pouco do comportamento sazonal dos investidores ao longo do tempo, né? E o Sell in May and Go Away, ele vem muito desse comportamento de sazonalidade, né? A partir de maio, quando a gente tem a entrada do período de verão dos Estados Unidos, quando a gente tem já todos os estudos das companhias do primeiro trimestre, parte dos investidores começam a acomodar os seus investimentos e grande parte deles realizar lucros que já vieram em períodos anteriores para poder se preparar para essas férias de verão, né? Então é muito comum a gente ver ao longo da série histórica inteirinha, principalmente do S&P 500, que o mês de maio, historicamente, ele tem uma das piores médias quando você pega o comportamento mensal desse mês de maio na série histórica. E isso se repete, né, em maio, junho, julho, agosto. Aí na virada de agosto para setembro, o comportamento começa a mudar, porque termina o verão, as pessoas voltam de novo, né, das férias, voltam de novo a buscar os investimentos. E aí, de novo, a gente tem sazonalmente o melhor período para investir, que é nessa virada de agosto para setembro, onde ele termina na virada agora para a chegada em maio. Então, basicamente isso, sim, isso é tema, inclusive, até das certificações internacionais, CFA, CMT, que a gente estuda para se certificar de mercado e a gente sabe que esse movimento sazonal, ele vem de um jargão, ele vem de comportamento, mas acaba sendo, em algum momento, uma profecia que se autorrealiza porque todo mundo repete, então todo mundo faz, todo mundo repete, e as coisas vão acontecendo, né? E aí eu fiquei muito interessado, né? Como todo mês eu calculo a sazonalidade do S&P 500 para saber que tipo de comportamento histórico eu estou vendo nesse período. E aí, por incrível que pareça, esse Sell in May and Go Away nos últimos 10 anos não foi exatamente o que a gente esperava, né, de mercado, já que a gente teve um comportamento bom ao longo desse período aí, ao invés de venda, vai embora e só volte em setembro, né? Não foi exatamente isso que a gente viu. 10 anos, então, que o comportamento está meio quebrado ali, que os investidores não estão tão realizando essa profecia autorrealizável. E aí, qual que seria o impacto disso pro próprio ditado popular, né? Será que a gente está vendo uma quebra desse padrão aí? Os tabus e jargões estão aí para serem quebrados ao longo da história, né? Eu sou da época que chamavam, os tubas de mercado na sexta-feira realizam, então sexta-feira é um dia de bolsa de queda. E aí você pega o comportamento histórico, você vê que tem mais alta do que queda ao longo das sextas no ano. Mas, enfim, o ponto é que a gente, definitivamente, ao longo de toda a história do comportamento dos Estados Unidos, o perfil do investidor mudou,
a característica do mercado americano mudou e, sobretudo, do mercado de capitais, né? Então, nos últimos 10 anos, ao invés de a gente ter um comportamento de queda, como esperado sazonalmente, a gente teve um comportamento de alta. Nos últimos 10 anos, a rentabilidade média desse período do Sell in May e Go Away foi de uma alta de 6,08%. É uma alta razoável perante a um período onde, na história, o comportamento individual de cada mês, maio, junho, julho, agosto e setembro, são os piores, né? Sendo o setembro o pior mês com a rentabilidade, com a pior rentabilidade média quando você pegar esse conglomerado de todos os anos. E aí o meu ponto aqui é que isso reflete muito essa mudança de comportamento, né? Grande parte desse movimento... e um outro ponto também importante, que eu já ia esquecendo, desses últimos 10 anos, né, 8 desses 10 tiveram resultados positivos. São apenas 2 períodos, né, 2 anos que foram com resultados negativos. Então, a gente já tem uma probabilidade razoavelmente de 80%, né, de dar certo, e, portanto, seguindo essa mesma expectativa, é capaz desse período agora, maio, junho, julho, ser positivo e, em média, 6% de alta do que a gente viu. Mas o meu ponto aqui é que o mercado mudou completamente, né? A gente tem aí uma política de incentivo nos mercados muito forte, né? Seja por lado do governo ou das próprias companhias, que isso tem jumbado nos mercados de capitais, e é por isso que a gente está vendo aí os preços do S&P 500 próximos aí das suas máximas históricas, e acredito que isso é um comportamento que não deva parar por aqui. Acho que ainda tem aí apesar de eu encarar que está no final de ciclo, ou seja, uma hora isso vai se reverter, a gente está mais próximo do final do que ainda um período longo de alta, mas eu imagino que para esse período ainda que a gente faz essa conta do Sell in May e Go Away, ainda tem espaço para seguir em frente ainda. Então, pelo que você comentou, a mudança de comportamento do mercado, ao invés da gente ter uma queda ou uma realização de lucros em maio, ela foi postergada, e justamente interessante, quando os investidores voltariam para o mercado em setembro, esse padrão mudou, mas talvez não seja exatamente por ser setembro ou por ser a volta dos investidores, mas coincidentemente essa queda tradicional ao longo dos anos foi em setembro, segundo esses estudos. A maior queda mensal, né? Se você pegar individualmente todos os meses e tentar olhar qual foi o comportamento médio de todos os meses, setembro é o pior mês disparado, né? É o mês com maior queda, e na série histórica que eu tenho, são 100 e poucos anos, se eu não me engano, é centenário isso, setembro já tem uma rentabilidade média de um pouco mais de 3%. Então você entra setembro já achando que ele vai ser para baixo. Mas nos últimos 10 anos isso não foi muito assim, né? E aí eu volto muito para a ideia que eu acho que o comportamento do investidor mudou, os incentivos hoje no mercado de capitais está muito forte. Hoje a gente tem um mecanismo de transmissão nos Estados Unidos, né, que é muito intenso. Em outras palavras, mesmo que você viva um período de inflação, que é o que a gente está vendo hoje em dia, um pouco mais elevado e acima da meta lá fora, nós estamos com uma inflação anualizada de 3,5% e a meta do Banco Central é de 2%. Ainda que isso aconteça, a alta dos preços e essa performance boa que a gente tem visto, ela está sendo muito no sentido que está havendo repasse e, portanto, as empresas estão conseguindo corrigir bem essa alta de inflação dentro dos seus próprios resultados. Então, é uma sociedade hoje americana que está sendo cada vez mais incentivada a investir em mercado de capitais, seja para se proteger, seja para especular, e isso tem criado um mood muito positivo ao longo do tempo, né? E aí isso explica um pouco essa mudança de característica e que, portanto, tem esses resultados, pelo menos nos últimos 10 anos, de maneira bem sólida aí. Ô, Rafi, você citou, né, um período histórico ali, mais de 100 anos de análise, onde aparecia essa situação envolvendo as vendas em maio. Até que ponto a gente pode inferir ou pode atribuir essa mudança de comportamento à ascensão das empresas de tecnologia, as big techs, que acabam sendo empresas que puxam efetivamente o índice? Recentemente a gente sempre está falando, tem
7 grandes empresas, tem as 7 magníficas, e por mais que o mercado esteja passando por esse momento mais de incerteza, elas sustentam o índice. Você bem comentou, chegando a máximas históricas em alguns momentos. Até que ponto essa mudança de comportamento também se traduz na mudança do perfil mesmo do índice? E é o que a gente tem visto, né? A sua pergunta me lembra muito bem, há mais ou menos, acho que 8 anos, há 8 anos, tem uma capa de um grande jornal, se eu não me engano foi de uma grande revista, acho que foi The Economist, se eu não me lembro, mas ligado ao mercado financeiro, né, à economia. E nessa capa nós tínhamos o desenho, né, a foto de várias petrolíferas no mar, espalhados, só que a logo, ao invés de ser da Chevron, da ExxonMobil, da própria Petrobras, eram o logo de grandes empresas de tecnologia. O que a matéria há 8 anos dizia é que a gente estava vendo uma mudança considerável no perfil dos investidores e da forma como o mercado de capitais estava sendo acessado por conta da mudança considerável de tecnologia no mercado. Em outras palavras, hoje a tecnologia, ela sem sombra de dúvida, é o grande protagonista, o setor de tecnologia é o grande protagonista do principal mercado, no maior mercado do mundo, com a inteligência artificial em voga, que certamente é algo que é revolucionário, né, e transformador para todos nós como sociedade, não apenas no campo do investimento. E o que eu estou querendo dizer é que isso mudou. Antigamente, o grande valor que as pessoas procuravam era no petróleo, era no minério de ferro, eram em matérias-primas que você, através da manufatura ou da indústria de transformação, transformava em diversos outros produtos. Hoje, a tecnologia, o acesso que existe, né, e na palma da mão você tem uma bagagem de informação que antes não tinha, ela hoje está sendo vista pelos investidores com uma capacidade de gerar valor, produtividade, melhora hora-homem, né, do dia a dia e, sobretudo, inovação é muito maior do que o que a gente tem visto com as empresas de energia, por exemplo, lá atrás. Então, o resultado disso é uma política que, através do juro baixo, essas empresas se alavancaram, foram buscar mercados e hoje elas estão aí, liderando. São verdadeiros conglomerados que, se você juntar o valor de mercado dessas companhias, ele é muito maior que muitos outros mercados de ações em outros países e até mesmo o próprio PIB de alguns países, né? É formidável a forma como a gente viu essa mudança de tecnologia e essa mudança de comportamento do investidor. Há 10 anos, o setor de tecnologia representava coisa da ordem de 5% a 7% do S&P 500. Hoje, o setor de tecnologia representa 29% do S&P 500. Muito atribuído às Mag 7, né? Que já podemos discutir, acho que pode ser Mag 4, Mag 4 agora, enfim, não importa. O meu ponto aqui é que o que a gente tem hoje é um grande conglomerado de grandes corporações com impactos mundiais e não apenas locais e que levam a esse universo de concentração que a gente tem visto recentemente e que, na minha opinião, só tende a aumentar e não diminuir. Só para eu trazer essa discussão aí, quem saiu da lista das 7, na sua opinião? Saiu a Tesla, a Apple, ela sai ainda que temporariamente, porque a empresa é trilionária, e aí há uma discussão aí que a gente pode entrar no campo ou não, se a Microsoft acompanha ou não esse movimento, embora ela está sendo pioneira na inteligência artificial generativa, então há uma discussão, mas a NVIDIA não tem a menor dúvida, o Google não tem a menor dúvida, tem algumas que a gente realmente chancela, outras aí vai depender, digamos, do seu pensamento filosófico. Exatamente, daquilo que você considera. Mas, de qualquer forma, são todas grandes companhias. Se tirar essas 3 aí, continua bastante robusto. E aí essa discussão, né, para a gente voltar para o tema, essas empresas e
e a busca das pessoas pelas empresas, pela inovação, pela tecnologia, acaba fazendo elas se afastarem de um comportamento muito tradicional no mercado. Então, talvez, se vou sair de férias, vendo as ações, faço algum movimento, as empresas estão aí direto, né? Não sai de férias, não tem folga, e isso também mexe com o comportamento do investidor, fazendo, mais uma vez, como a gente falou no comecinho ali, mudar o comportamento em relação a essa lenda do mercado. Talvez essa junção aí de tecnologia não está vindo só para quebrar uns paradigmas na própria sociedade, né, Rafi? Está vindo para quebrar o paradigma da Bolsa também. Eu acho que esse ponto que você trouxe aqui, para mim, é o central hoje, do ponto de vista, inclusive, do meu trabalho, do meu dia a dia, que é analisar e, evidentemente, pegar este comportamento, que no final das contas, os investimentos, ele também é reflexo de comportamento humano, e traduzir em portfólios e recomendações e aquilo que o meu cliente espera do dia a dia. E o que você trouxe aqui e serve para que a nossa audiência aqui entenda bem o que está acontecendo é que o nível de concentração ela foi tão forte e o mood, né, o buzz, o frenesi de inteligência artificial foi tão forte que grande parte do mercado esqueceu do resto, considerado o outro lado, né? As próprias empresas de energia, grandes empresas de telecomunicações e outros grandes conglomerados de varejistas e outros movimentos que estão aí no mundo inteiro, mas que estão um pouco apagados. Serão beneficiados pela inteligência artificial, entre outras revoluções tecnológicas, sem sombra de dúvida, mas parece que o mercado só tem olhar para aquilo ali. E aí esse é o reflexo da concentração que eu comentei há pouco. Mas a grande questão hoje é que essa revolução tecnológica que está mudando o comportamento das pessoas, ela vem em fase, né? Isso não tem uma quebra de dia, assim, aconteceu a partir de agora. A revolução industrial não quebrou de um dia para o outro, isso desenvolveu ao longo do tempo, né? E o que eu estou querendo dizer é que ainda há um grande processo e que, do ponto de vista de quem está investindo ou formando portfólio, tem que olhar as outras classes de ativo também e não concentrar nesse universo. Existem outras oportunidades e eu acho que grande parte dos investidores hoje estão até um pouco complacentes com o comportamento do S&P 500, porque grandes empresas de energia, grandes empresas de materiais básicos estão começando a construir uma performance relativa tão boa quanto o que foi recentemente com as empresas de tecnologia, mas isso está um pouco fora do radar, ou as pessoas estão falando muito pouco. E num ambiente de inflação elevada que a gente está vivendo agora, que não deve ceder no curto prazo, isso tende a um pouco balancear, né? Isso é um pouco do reflexo que eu chamo de mudança de regime, ou a mudança da mudança do regime, porque lá atrás nós tínhamos o regime, que é os investidores investindo em empresas de energia, como foi a capa, né, que eu expliquei das grandes petrolíferas. Foi da The Economist mesmo, viu? Foi da The Economist, né? Foi. É isso aí. Se não me engano, 2017. Então. Tá aí. Então, esse movimento, ele, para mim, ele tem ali ele triga muito bem esse movimento e, evidentemente, agora, com essa mudança de regime, as taxas de juros ficando mais elevadas, esse comportamento das empresas de tecnologia tende a se acentuar um pouquinho mais, né? Ou pelo menos se acomodar, dando oportunidade para outros segmentos que não foram tão falados até agora. Nessa fase de acomodação, a gente também, difícil não traçar alguns paralelos, vendo temporada de resultados agora lá nos Estados Unidos, inteligência artificial, AI, todo mundo tem que falar. Se não falar de AI, a empresa cai 30% no dia, porque não falou de AI, independentemente do setor. Mas brincadeiras à parte, nessa fase de acomodação, a gente remete a .com, né? No começo dos anos 2000, onde era só falar que era da internet e subia a ação e a empresa recebia aportes e tudo mais. Hoje a gente está num ambiente um pouco mais democratizado em informações e tudo mais, que dá para a gente separar o que é uma bolha e o que não é uma bolha. Mas mesmo assim ainda existe um pé atrás, Rafi. Se isso pode ser uma bolha, se não pode ser uma bolha. Nesse ambiente de acomodação, isso pode trazer algum tipo de pressão
para o próprio índice ao longo do tempo, porque se imaginava que era alguma coisa e não é, se imaginava que ia para algum lugar e não vai, nesse contexto que a gente está falando, do desempenho das companhias? Sim, eu acho que esse é o lado ruim da concentração. Como eu estou falando que quase 30% do S&P 500 são empresas de tecnologia, a partir do momento em que você tem uma expectativa menor ou uma não perpetuação dos resultados, que é o que pode começar a acontecer, né? Tem empresas aí com múltiplo de 57 vezes lucro, que é algo, para mim, inimaginável há algum tempo. Né? É muito, assim, é caro no relativo. Né? Pode continuar subindo porque está desbravando? Pode, mas já ficou sobrenatural o comportamento. E aí meu ponto é que deverá, sim, o lado negativo da concentração é que uma vez que isso possa formar um efeito bola de neve, a queda ou a correção, a própria acomodação, ela pode ser tão difícil, né, quanto foi em outros momentos aí, de outras acomodações de mercado. A gente pode falar ou crise do petróleo, o mercado estava concentrado lá em 1998, a gente pode falar em 2000, nas .com, que também aconteceu. Acho que é um resultado natural da transformação do mercado mesmo. Você tem uma novidade e que isso ganha uma notoriedade muito grande, ganha fama, da fama vira euforia. Eu acho que a gente está nessa fase para depois o mercado acomodar. Significa que vai voltar tudo que era lá atrás? Absolutamente não. Como eu disse no início, eu acho que a própria inteligência artificial, o AI, entre outras tecnologias que estão saindo, elas são tão transformadoras que é impossível você dar um passo atrás. Ela é só passo para cima, só inovação. Mas mesmo assim, você também não pode, do ponto de vista analítico, perpetuar o mesmo resultado da companhia ao longo do tempo. Afinal de contas, empresas de tecnologia é onde a gente tem a maior concorrência possível. Saiu o ChatGPT, grande fama, etc. Mas quantos outros ChatGPTs a gente já conhece e tão rapidamente nas redes sociais? Né? Inteligência artificial para você fazer transcript, né, de podcast, por exemplo, de resultados corporativos. Inteligência artificial para você criar imagem. Inteligência artificial para você criar texto. E o ChatGPT ela foi só uma parte de tecnologia por indução, de caçar na internet aquilo que você sempre procurou. Olha quanta coisa foi evoluindo. Então, o ambiente de concorrência dessa tecnologia ele é extremamente feroz, severo, e que vai exigir muitos investimentos. Então, a minha única crítica, um pouco mais séria nesse movimento, é que estão botando todos os seus investimentos e todos os seus ovos numa cesta só, acreditando num único movimento. E eu acho que, calma, pera lá, o comportamento humano é uma coisa que não muda tão rapidamente assim. Eu acho que ele vive de ciclos, a fase dos mercados vive de ciclos. Eu acho que tende a ter uma acomodação justamente nessa parte, e aí o perigo dela é a alta concentração. Só não dá para saber quando que vem essa acomodação. É impossível, eu adoraria. aí ia ser bom, né? Saber quando. Eu adoraria. Mas aí o investidor, às vezes, ele tem um comportamento irracional, né? Até pela profecia autorrealizável, fala, não, essa empresa e essa empresa vai, não vai. Eu me lembro, se não me engano, foi no ano passado, a gente estava vendo umas análises de NVIDIA, falou, não, já tá caro, já chegou no topo, e aí ela dobrou de valor de uma hora para outra, né, ao longo do tempo. Mas aí o investidor vai se comportando também de uma forma a permitir esses múltiplos, permitir que a empresa vai levando o seu preço lá para cima. Por causa desse tipo de comportamento é que hoje eu tenho esse meu trabalho, que é justamente a gente colocar uma racionalidade dentro desses processos. A gente está muito motivado a tudo que vem por aí pela frente, mas muito na linha, uma coisa o Warren Buffett disse há algum tempo, né? Ele disse, olha, quem foi o grande vencedor da criação da energia elétrica? Né? Aí todo mundo falou, nossa, poxa, foi isso, foi aquilo, veio o carro, tal, né? Coisa... Senão, o grande vencedor foi a Coca-Cola, fazendo uma menção, evidentemente, a um investimento que ele faz durante décadas, né? Mas por quê? Porque, poxa, não haveria... Coca-Cola, ela só é o que é porque tem lá uma energia elétrica para refrigerar deixar geladinha. E deixar ela geladinha para você beber. Então, e aí o que ele
colocou hoje é qual vai ser a próxima Coca-Cola, né, o próximo vencedor desta tecnologia. E isso hoje ninguém sabe. O que a gente sabe é o que tem na mão, essa inovação, essa praticidade, produtividade que melhorou bastante. Isso todo mundo sabe, mas qual é a próxima Coca-Cola? E aí, perpetuar a mesma história, os mesmos resultados, acreditando que eles vão se manter constantes ao longo do tempo, para mim não me parece ser razoável nesse momento. E é por isso que a gente está aqui justamente procurando um pouco de racionalidade e não entrar num ambiente de euforia, como eu acho que o mercado hoje lá fora está. Boa, Rafi. Bom, o papo tá ótimo, eu vou precisar fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente retorna aqui com Rafael Figueiredo, ele que é CEO, estrategista-chefe da Eleven Financial, um papo bastante interessante. Começamos aqui com Sell in May and Go Away e já estamos no setor de tecnologia lá nos Estados Unidos e depois do intervalo, muito mais papo, muito mais conversa com o Rafi. Continue com a gente, Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira, finanças pessoais. Hoje recebendo aqui Rafael Figueiredo, CEO, estrategista-chefe da Eleven Financial. Um papo bem bacana aí sobre o Sell in May and Go Away. A gente discutiu bastante cenário, né, Rafi? Focando nos Estados Unidos, focando nessa estratégia ou nessa forma de interpretar o mercado que, por uma mudança de comportamento, acabou sendo quebrada ou sendo não válida nos últimos anos. Eu queria fazer um paralelo, ou traçar um paralelo. A gente sabe que essa estratégia ou essa forma de encarar o mercado é muito válida lá para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem alguma relação? A gente pode trazer essa estratégia, pode trazer esse pensamento de alguma forma? Os investidores brasileiros têm algum comportamento que se espelha nessa forma de pensar também? Tem. Assim, bom, a base histórica do Ibovespa ou do mercado brasileiro é muito curta quando comparado com outros mercados. Então, quando a gente quer olhar um comportamento sazonal, o ideal é que a gente tenha uma base histórica bem longa. E a base histórica real que a gente tem mais fidedigna é aquela a partir de 1994, porque acabou com a hiperinflação e a gente teve, portanto, não precisou indexar preços tão intensamente como foi antes de 1994, onde a série que eu tenho lá é de 1967, eu tenho que indexar ela com $1 até chegar a 94 para depois colocar um movimento. Então, tudo isso para dizer que nessa série histórica nós temos dois comportamentos interessantes, né? Que é um pouco parecido com o Sell in May and Go Away. Um chama-se January Effect, né? O efeito janeiro, que é um comportamento clássico de mercados emergentes. Por quê? Porque grandes corporações multinacionais elas estão presentes em vários outros países que não na sua sede local, né? Assim, o Meta tem a sede local lá no Vale do Silício, mas tem escritório aqui, né? Em São Paulo tem seu escritório. O meu ponto é que em dezembro é natural que, por conta de benefício fiscal, eles remetem de volta os seus lucros para as companhias, né, de volta para a sede, e em janeiro, quando vira o ano, eles trazem de volta. Então, eles tendem a beneficiar o mercado de ações em janeiro. Janeiro costuma ser o período de maior rentabilidade média do índice Bovespa. Desse comportamento, esse é um desses fatores, muito por conta do benefício fiscal. O outro, que é mais no final do ano, que é muito o comportamento do brasileiro, diferente de outros mercados emergentes, é o tal do rally de final de ano, que todo mundo fala, né? Que também o Sell in May and Go Away é um rally de final de ano ao contrário, só que nos 3 últimos meses. Porque a gente passou passou a Black Friday, houve a queima de estoque, houve uma reposição, aí começa toda a expectativa e propaganda, né, de Natal, festa de final de ano, Ano Novo, e 13º salário, que pro investidor brasileiro ou para a sociedade brasileira
remete em consumo na veia, né? O investidor brasileiro ele tem essa característica, perdão, a sociedade brasileira é consumista. Sobra um dinheiro e ele vai e gasta, não tem jeito. Então o rally de final de ano ele vem muito quando a gente tem uma situação de economia razoável, com projeções econômicas razoavelmente boas, etc. Quer dizer, esse ano ele tem até agora as características que a gente tem de um PIB que deve crescer 2%, de uma economia que está com boa empregabilidade, taxa de desemprego caindo, uma inflação razoavelmente controlada, tem uma boa característica para que esse comportamento aconteça no final do ano, que é o rally de final de ano. Então a gente estuda muito, mais uma vez, falando de comportamento, que eu acho que é uma forma de você tentar também entender como está o mundo dos investimentos, pânico e euforia o tempo inteiro, e as melhores oportunidades estão nos extremos, né? Não durante, mas sim nos picos, né? Ou muita euforia ou muito pânico, para você entender aonde estão as oportunidades. E o rally de final de ano parece ser um desses também, assim como o efeito janeiro, fazendo esse paralelo com o CLME Igual Away. Interessante que você estava falando do rally do fim do ano, né? E citou o 13º salário. Eu fiquei pensando assim, será que o pessoal pega o dinheiro e investe, né? Do 13º? Não, o pessoal pega o dinheiro e gasta. Consome. E as empresas... E que vira lucro da companhia. Aí os analistas ficam otimistas com as companhias que estão vendendo mais, que estão desempenhando melhor, tendo mais lucro. Exato. Eu fiquei pensando, será que o pessoal pega o 13º para investir? Eu ia falar, isso aí não é muita realidade do povo, não. Não. Lamentavelmente, o perfil... Seria ótimo se fosse, né, Seria maravilhoso. Lamentavelmente, ainda a gente tem uma base muito fraca, né? Em termos de, mais uma vez, comportamento, né? Uma sociedade que ela investe muito mais em apostas esportivas e criptomoedas, e não porque é ruim, mas sim porque é muito mais volátil do que o mercado de ações, por exemplo. Então é um perfil de curto prazista, né? Então um perfil não tem... E dá para entender, né? Como é que a gente vai ter um comportamento de longo prazo para o Brasil, onde as quebras de contratos acontecem, a gente já teve 2 impedimentos de presidente, uma série de casos de corrupção, uma série de questões, fora a hiperinflação do passado, né? Que assusta muito investidor hoje com uma idade um pouco mais avançada. A gente entende isso, dá para entender. Precisa de um estado de maturidade e de comportamento previsível da economia brasileira, que pode oscilar, mas o problema é que você não pode mexer nas engrenagens dela tão fortemente a cada ano, ou pelo menos a cada 4 anos, por causa das eleições. E aí, qual é o investidor? Qual é a pessoa hoje que sobra uma renda, ele vai querer olhar para os próximos 5, 10 anos um investimento de uma companhia como o Warren Buffett faz nos Estados Unidos, ou grande parte dos trabalhadores dos Estados Unidos que estão com as suas aposentadorias indexadas às ações, né? Eu conto essa história assim para minha tia, mora na Austrália, está lá há 20 anos, e a aposentadoria dela está no mercado acionário. Então, o incentivo dela é produtividade, gerar riqueza para a companhia e seguir mantendo esse mesmo fluxo, para que no final do seu tempo de trabalho ela esteja com uma boa grana para ficar em casa e, enfim, curtir o resto da vida. Isso acontece muito nos Estados Unidos também, mas não é o caso do investidor brasileiro, que, por conta do que eu comentei há pouco, né? Então, lamentavelmente, a gente tem esse movimento, mas são comportamentos. Cada ano que passa, eu fico ou menos pessimista ou mais otimista que esse comportamento está mudando. Acho que o mundo da cripto trouxe muitos novos investidores. As próprias apostas esportivas não deixa de ser, embora seja aposta, mas não deixa de ser uma forma de você começar a olhar o dinheiro em termos de valor e não simplesmente em termos de aposta. Então, leva isso para o mercado acionário, o mercado de ações pode ser positivo em algum momento, embora a analogia ela não é perfeita, porque um é aposta pura, o outro é investimento, são universos completamente diferentes. Mas eu acho que está um pouco aí cada vez mais eu penso que há uma tendência natural disso melhorar. Eu falo pelas minhas gerações. Eu comecei a investir no mercado aos 16 anos. Meu pai não sabia absolutamente nada de bolsa de valores. Hoje eu tenho um irmão que tem 18 anos e está faminto por investimentos, né? E
e os amiguinhos dele também procurando investimentos de todos os estilos, inclusive cripto, que caiu na boca dos mais jovens, o que é ótimo. Isso tende a cada vez criar um ambiente de maturidade ao longo do tempo. Então, meu filho hoje, que tem 1 ano e meio, eu espero que quando ele complete 12, 13, 14, tiver a noção de dinheiro, eu coloque ele nesse mundo de investimentos. Isso vá progredindo ao longo do tempo. Criando uma cultura, né, do brasileiro investidor, né? Também por isso que a gente trabalha bastante, né, Rafi? Para tentar criar essa cultura no brasileiro investidor. E até interessante, né, essa cultura que você está falando, porque até nos planejamentos financeiros, né, você ouve os planejadores falando, no caso da sua tia lá, é difícil de alguém falar, olha, põe o dinheiro da sua aposentadoria na bolsa de valores. Vai sugerir um portfólio diversificado, vai sugerir, né, algo com menos risco, que possa tirar um pouco o risco, até por conta de tudo que a gente viveu. Nessa estratégia de portfólios, inclusive, né, as alternativas, né, e o papel de análise, o papel de orientadores, de consultores para criar, né, esse portfólio de alguém que seja seu filho de 1 ano e meio, minha filha de 1 ano e meio também, ou do seu pai, que também já está um pouco mais velho, do seu irmão de 18 anos, enfim, nesse contexto todo, né, o papel das pessoas que ajudam a entender, decifrar esses momentos do mercado e falar, ó, vai por esse caminho agora, vai por esse caminho agora, aumenta a mão que a gente está num período de menos estresse, de mais estresse, tira um pouco o pé do acelerador, porque a gente está num outro momento. Queria entender um pouco da sua visão sobre todo esse contexto também. Ótimo, muito bom. Esse é um outro ponto também que uma das poucas coisas que vem me tirando o sono, porque eu acho que é uma grande transição que a gente está vivendo. Porque o papel do assessor financeiro, analista, alocador, consultor, essa turma, ela está, parte dela que já está no mercado há 20 anos, como eu, já entenderam dos ciclos que aconteceram, passaram por crise de 2008, por exemplo, de 98, da de 2000, mas outra parte dessas pessoas não passaram por esses momentos de crise. Pegaram o final ali da crise econômica brasileira, que é 2013, 14, 15, para depois começar a progredir em termos de aceleração. Teve a pandemia no meio do caminho, não consigo considerar isso uma crise porque foi um efeito V muito forte. Eu estou querendo dizer é que hoje a idade e os ciclos de mercado importam para quem tem esse papel responsável de fazer um verdadeiro suitability, ou seja, de traçar o perfil do cliente, seja da idade que ele for, para fazer a melhor alocação e a melhor recomendação ao longo do tempo. E para essa pessoa que não viveu esses ciclos, que está nesse patamar, tem que ter uma atenção redobrada, porque há muitos deles têm medo, por exemplo, de fazer alocações em renda variável por propriamente não saberem do que vão ver pela frente, nunca ter vivido uma crise, ter simplesmente medo. Então, por isso que tem que separar em duas caixinhas, e eu acho que o tempo e a maturidade, ela, nesse caso, faz muito sentido para você procurar e entender o que você deve fazer. Hoje o Brasil sempre foi muito carente na cultura de investimentos, porque como ela não está selada nas pessoas, poucas pessoas no Brasil entendem o valor do dinheiro e simplesmente é uma sociedade que consome imediatamente, ou seja, não quer poupar para construir mais riqueza e poder ter a capacidade ou a liberdade de consumir mais e melhor lá na frente. O papel do alocador hoje, para mim, ele é 2 vezes maior. Por isso que isso tira meu sono, porque se a gente falhar nessa fase, a gente vai retardar ou postergar ainda mais esse ciclo de maturidade no mercado brasileiro. A discussão é um pouco filosófica, eu entendo, mas o meu ponto é que o mercado brasileiro hoje ele já tem tecnologia e mecanismos para sustentar 2, 3 vezes mais o número de CPFs que existe hoje em bolsas de valores, por exemplo. Isso já existe. Essa tecnologia está ali. Mas por que a gente não avança? Porque eu acho que a gente está ainda batendo na trave nessa composição que é muito de cultura.
do dia a dia. E aí eu olho isso com bons olhos, mas é o que hoje... o que eu posso fazer mais e melhor? E acho que o nosso papel aqui de dar transparência a tudo isso e comentar sobre o mercado e todas essas estruturas ajudam a criar esse estágio de maturidade. E aí a gente pode até pensar, né, Rafi, na evolução dos CPFs na Bolsa. Tinha 1, foi para 5, voltou para uns 4 e pouco, de repente é um respiro ali, porque também, como você falou, né, por mais que a pandemia tenha sido aquele V ali, né, e machucou todo mundo, machucou um pessoal que estava inspirado e otimista num bull market. E aquela pancada lá acabou tirando muita gente do jogo, e não só tirando, né, mas também replicando um discurso de que talvez a Bolsa não vale tanto a pena. Cemitério de malandro, é coisa ruim, que só entra para perder. E aí você olha as rentabilidades do Tesouro, você fala, pô, não vou entrar nessa. E aí falta também essa cultura da gestão de portfólio, da diversificação. Exato. Até para as pessoas também terem essa percepção, né? Exato. Eu acho que a pandemia, enfim, eu acho que ela foi um caso muito à parte. O de positivo é que, como as pessoas estavam em casa e não poderiam sair, e estavam em casa com o dinheiro, porque receberam cheques. Então, em casa com o dinheiro, eu vou abrir a internet, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer dinheiro. Eu vou me distrair com alguma coisa, porque eu não posso sair, não posso ir para um restaurante. Então, trouxe esse acesso ao mercado de capitais. E, portanto, a volta em V ela foi muito intensa. Pra você ter uma ideia, ela foi tão intensa que a participação do investidor, pessoa física, nesse período auge de pandemia, pós-pandemia de 2000, a pandemia estourou em 22, né? E aí foi março... 20, né? 20. Perdão, 20, isso. Desculpa. Março de 2020. E aí, fevereiro, abril, maio, que começou a voltar em V com uma violência, até logo depois para o Ibovespa estar próximo do seu topo histórico de novo. Nesse pequeno período, a participação do investidor pessoa física foi maior do que o investidor institucional local. Isso nunca aconteceu na história do mercado brasileiro. Então, deu acesso, deu oportunidade. Agora, por causa desse movimento violento, ele acabou atraindo muita gente pela ganância, pela perspectiva de melhores resultados, e na fase de euforia, que é o pior momento para você investir, né? Você foi extremamente eufórico. Então, acabou também do outro lado da moeda, que é ruim, que é exatamente essa performance ruim. Aí não, porque bolsa só para grandes investidores, só para quem tem informação, E não é uma questão de você comprar barato e vender caro, mas procurar os ciclos de mercado, né? E não o que o tio te disse do marido da vizinha que contou que ganhou dinheiro naquela ação para você investir, né? Olha a GameStop lá nos Estados Unidos que está acontecendo. É isso, é um efeito bola de neve que ele acaba sendo destrutivo e nada educativo, né? Quando a gente olha na história do tempo. Mas não foi a última vez, não foi a primeira e também não vai ser a última, porque outras histórias como essa a gente vê ao longo do tempo. Cabe só a gente criar maturidade ao longo de todos esses grandes eventos que forem acontecendo para que a gente vá subindo essa escadinha ao longo do tempo. No ambiente de estabilidade econômica, esse processo tende a ser cada vez melhor ao longo do tempo. Rafi, a gente está vendo várias fotografias, né? Principalmente no cenário atual. Você falou, comecei a investir com 18 anos. Você não tem cara de muito velho, mas ao longo desse tempo que você já investe, conhece o mercado, analisa, estuda o mercado também, esse filme, olhando de onde estava para onde a gente vai, tá bom? Ou, lógico, sempre poderia ser melhor, mas tá bom, o que a gente pode projetar lá na frente nessa questão mesmo de maturidade do investidor, maturidade das nossas empresas, maturidade do nosso cenário, ambiente, né, para a gente fazer investimentos? Olha, isso é legal fazer esse tipo de reflexão, né? Eu invisto desde os 16 anos. Ah, é verdade, 18 tem seu irmão. E aos 18 eu vendi meu carro para peguei essa grana toda para investir na bolsa. Foi isso que eu fiz. Meu pai falou, tá bom, mas se você perder tudo... Vai andar a pé. Vai andar a pé até você conquistar, né? Então, graças a Deus, não virou uma bicicleta, mas também não tem nenhuma Ferrari lá na minha garagem. Então, é um processo ao longo do dia. Mas o ponto é que, assim, eu acho que
tem muita coisa positiva que aconteceu ao longo de todo esse processo, e acho que a maturidade está acontecendo devagarinho. Ela não se transforma ao longo do tempo. Agora, eu diria que as empresas e os investidores, pela própria inovação tecnológica, pelas ferramentas e pelo próprio assessment de mercado, estão cada vez melhores, né? E se adaptam muito rapidamente às novas realidades, às novas tecnologias. Então, isso é uma evolução muito positiva. Eu acho que uma grande reflexão que eu faço desde o momento em que eu comecei a investir até agora é que o que ainda está travando muito a nossa capacidade de desbravar mais e melhores investimentos é um ambiente político-econômico, porque eles mexem tanto nas engrenagens da nossa economia que o comportamento do nosso mercado são de verdadeiros voos de galinha, de reversões à média. Né? Assim, você tem um ciclo médio que acontece onde está a maioria, ora o preço se distancia desse movimento, gera euforia, mas ele volta para a média. Ou seja, você não melhora a média, você não sobe a média para o preço, é o preço que vem até ela. E esse cenário eu vejo com muita frustração, né, ao longo desse tempo, porque eu acho que, bom, eu tenho 42 anos, eu já tenho um tempo que como eu já vivi alguns ciclos de mercado, eu já podia imaginar que tínhamos na história do tempo algumas oportunidades de realmente criar num ambiente de geração de valor e criação de riqueza em termos políticos e econômicos, de você respeitar contratos, né, de você criar um ambiente de segurança jurídica adequada para que haja previsibilidade, seja nas ações ou seja nas ações políticas e evidentemente, comportamentais, que não mude a regra, porque mudar a regra sempre é um recomeço, né? E aí isso eu vejo com certa frustração, que é característico do mercado emergente. E aí o Brasil, qual é o resultado disso? Nosso prêmio de risco, né? O CDS, que é o preço do seguro para investir no Brasil, como se fosse um seguro de carro, um carro lá super valioso, vai ter um seguro caro, porque se acontecer um sinistro, você vai ter que, né, a seguradora vai ter que desbancar um bom dinheiro. Esse seguro do Brasil, ele relativamente sempre foi alto, por conta desses movimentos, né? Então, nesse sentido, eu acho que serve como reflexão, acho que tem um trabalho enorme para ser feito pela frente, nesses âmbitos, né, de quebrar e reduzir o custo do país, mas por lado das empresas, de tudo que a gente já viveu até agora, eu vejo uma evolução extraordinária. E muitas empresas com essas performances maravilhosas ao longo do tempo merecem estar onde estão porque desbravaram tudo isso, mesmo com o cenário adverso do lado político. Boa. Rafi, a gente está chegando aqui no fim do Papo de Dinheiro de hoje. Agradecer muito a sua presença. Obrigado pela aula que você deu aqui sobre contexto histórico, sobre Sell and May Go Away, sobre Bolsa Brasileira. Queria pedir para você deixar suas considerações finais aí para o nosso telespectador, por gentileza. Eu queria agradecer a você, a todos da BMC pelo convite. Podem me convidar, que é sempre um prazer. Minha consideração final, acho que assim, dinheiro não nasce em árvore, eu acho que é um grãozinho de cada vez. Eu acho que formar portfólio e ter o ideal de juros compostos no Brasil sempre foi a grande magia. Só que ela não tem emoção, ela não é uma aposta esportiva, ela não tem volatilidade. É um tijolinho a cada dia até você viver. Acho que se você tiver essa cultura ao longo do tempo, você já vai sair do efeito manada e se distanciar muito desse efeito manada para, evidentemente, lá na frente, ter capacidade de investir melhor, de consumir mais e melhor. Então, eu acho que é um pouco disso, um dia de cada vez e não tentar achar que a galinha dos ovos de ouro está logo ali numa aposta. Isso nunca deu certo, não vai ser agora. Gostei dessa frase que você falou, de consumir mais e melhor lá na frente, fazendo a lição de casa agora, né? Porque também desse jeito você contribui com o crescimento econômico do país. Você faz o dinheiro girar, você compra as coisas, o empresário lucra, ou seja, você faz o país crescer pela sua filosofia de investimento, sua filosofia de vida financeira. Sensacional, Rafi. Ficou o ensinamento para mim. Obrigado. Foi um prazer. Valeu. Valeu. É isso aí. Falei com o Rafael Figueiredo, CEO, estrategista-chefe da Eleven Financial.
O Papo de Dinheiro vai ficando por aqui. Eu volto na semana que vem. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Forte abraço. Tchau, tchau.